Boa tarde, meus irmãos. Eu não acredito que ninguém tenha uma teologia perfeita ou ensinamento perfeito, porque ser humano acaba divergindo entre os outros. Muitas vezes aquilo que eu acho perfeito pode ser que você não ache. Então, o que é importante nos nossos ensinamentos? Nós temos que ser honestos com aquilo que nos propomos a ensinar, ou a compartilhar, a dividir, segundo o nosso entendimento. Por exemplo, outro dia eu vi um pastor aqui, o Silas Malafaia, detonando um padre porque um padre falou que não existia dízimo no Novo Testamento. Então ele pega as ovelhinhas dele, né, e desce o chicote, porque vão aplaudir mesmo. Ele pegou essa parte aqui que vocês estão vendo, aqui, ó. Ai de vós, né, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Pois bem, o senhor Silas deve saber, né, que isso aqui não é Novo Testamento, né? Isso aqui é um anúncio do Evangelho, porque não existe, segundo diz a Bíblia e o consenso natural de um ser humano inteligente, que o testamento não tem valor enquanto o seu testador vive. Por esse motivo, só lá na cruz do Calvário foi que ele disse está consumado, e somente lá o véu que nos separava de Deus se rasgou, né? E só após a ressurreição ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, definitivamente, isso aqui não era Novo Testamento. Se bem que, se você observar, aqui traz algumas lições. Hortelã, endro e cominho. Por quê? Porque o dízimo era do que se plantava e do que se criava. Não existia dízimo em ouro ou prata. Aí alguns dizem, porque não existia dinheiro. Então Abraão comprou a tumba de Sara com quê? Os irmãos de José foram comprar comida lá no Egito com quê? Né? Então existe uma lógica para isso. Deus faz a lavoura crescer, multiplica os animais, então ele queria a 10ª parte, de acordo com o mandamento, daquilo que ele faz prosperar, não do dinheiro que o homem fabrica, que o César faz. Então existia uma lógica. Outra coisa interessante que você não deve ignorar é que se sua esposa te manda uma carta, se seu amigo te manda uma carta, você não vai ler apenas um versículo, porque você não vai entender a mensagem da sua esposa ou do seu amigo, né? E se você pegar o capítulo inteiro para ler com calma, o Cristo falando para as pessoas, você vai entender para quem ele estava falando e por que ele estava falando, né? Quando ele começa assim, né? Então falou Jesus à multidão e aos discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, observe o que o Cristo diz. Tudo o que ele vos disserem para observar ou fazer, observai. Então agora você tem que se perguntar quais são estas coisas. Segundo ouvi alguns rabinos falando, são 613 preceitos da lei. Entre elas, né, tem o apedrejamento, que Jesus nunca falou que era errado. Você lembra quando chegaram, olha, pegamos ela em ato de adultério. Jesus poderia, olha, isso aí era coisa de Moisés, mas agora a gente não faz mais isso, não. Jesus, ele simplesmente disse que quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Em momento nenhum ele falou que a lei não dizia aquilo, que a lei não ordenava aquilo, né? Então, uma das coisas que está na lei, eu quero mostrar para vocês, aqui Jesus fez uma referência para os fariseus, né? Mas eu quero mostrar Jesus mandando fazer. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse então Jesus: Olha, não o digas a alguém,
Mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para que sirva de testemunho. Observe que aqui Jesus não fez uma referência, ele não estava falando para fariseus. Ele curou um leproso e determinou algo, ele mandou ir até o sacerdote. Por quê? Porque está escrito que Jesus ele passou a ser nosso sacerdote quando? Após a morte e ressurreição dele. Está lá em Hebreus 8. Então, como ele ainda estava debaixo da lei, também está escrito isso, ele ainda não era sacerdote, então ele não poderia deixar de mandar o rapaz apresentar a oferta conforme determina a lei. Se você quiser saber o que Jesus mandou fazer, vai lá em Levítico 14, é a purificação do leproso. Então a pergunta é a seguinte, meu querido. Se eu falo que Jesus mandou dar dízimo, lá em Mateus 23, então eu também tenho que afirmar que Jesus mandou fazer esse sacrifício, essa oferta. Então, se eu ensino as pessoas para hoje fazerem aquilo, eu tenho que ensinar também para fazer isso, concorda? Se eu for honesto, eu vou fazer isso. E por que não se ensina? Será que é porque não se dá dinheiro? É porque não se tem proveito nenhum ensinando isso que Jesus mandou fazer? Então é isso que eu disse. Nós temos que ser honestos com aquilo que ensinamos para as pessoas, com aquilo que dizemos. Eu fui levar uma irmãzinha no hospital e um irmão começou a conversar comigo, a gente compartilhando as coisas de Deus, e ele perguntou: que bom, irmão, que você é abençoado. A primeira coisa que ele disse: mas você é dizimista? Falei: já fui. Mas por quê? Ele falou: não, irmão, porque tem que ser. Falei: tem que ser por quê? Porque que é bíblico. Eu falei: mas muita coisa é bíblica, o diabo é bíblico, adulterar é bíblico, ter várias mulheres é bíblico. A questão é um mandamento para a igreja? Ele falou: é. Eu falei: irmão, então fala o seguinte, você consegue mostrar algum registro de um cristão dizimista na Bíblia? Ele pensou assim, falou: não. Eu falei: então me explica, se nenhum cristão foi dizimista, eu como cristão, por que tenho que ser? Por que eu tenho que proceder diferente dos cristãos da antiguidade? Lembre-se, as pessoas estão tão fascinadas com esse mandamento que quando você fala que não existe um mandamento que ordene tal coisa, eles já deduzem que eu estou falando para a pessoa não contribuir. Não é isso. Eu não vou entrar no mérito quanto você deve contribuir ou onde você deve. Isso é um julgamento que você tem que fazer. Se onde você está contribuindo, se estão fazendo bom uso do seu dinheiro, tá? Então, aqui o assunto é outro, mas a questão é, não existe um mandamento. Você pode contribuir de acordo com aquilo que você sente em seu coração, onde você acha que deve ser contribuído, pode ser com seu vizinho, com a viúva, né? Porque o dízimo, um dos fundamentos dele era para isso, um dos objetivos era para isso. Viúva não dava dízimo, hoje em dia eles vão catar latinha para dar o dízimo, né? Como se isso fosse algo apoiado pela Bíblia, e não é. Então quando as pessoas venham falando isso, já falam: olha, o irmão está falando para não contribuir. Para com isso, gente. Tem denominações hoje que são contra o dízimo e são prósperas, porque as pessoas aprenderam a contribuir voluntariamente, seja lá onde for. Então a questão é, esse mandamento ele nunca fez parte da igreja. Se você pergunta para alguém isso, se ele falar que tem registro, ele vai ter que mostrar para você. E não vai conseguir. Se ele falar que não tem, você pergunta por quê. Se nenhum cristão foi, eu como cristão tenho que proceder diferente, né? Então, ainda se fosse para mim praticar, eu tinha que praticar como diz o mandamento, como ordena o mandamento, não como nos ensinaram hoje. Então, o que eu quero mesmo é que as pessoas tenham liberdade, que pensem por si só, entenda que a bênção de Deus é para o que crê e não para o que paga, tá? A Bíblia chama esse preceito de mandamento de fraco e inútil. Por exemplo, se você pegar aqui em Hebreus, né? Você vai ver, ó, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham nascido
dos lombos de Abraão. Aí a pergunta é, você que defende isso, né? Onde o rapaz que recebe o teu dízimo, ele é filho de Levi? Recebeu o sacerdócio? É de Israel? Não, então biblicamente, de acordo com o mandamento, ele não pode receber, tá? Porque o mandamento foi criado para essa tribo. É óbvio que outros se beneficiavam disso, mas nunca alguém fora da tribo de Levi, na parte religiosa, recebia o dízimo. Nunca. Porque a lei não determinava isso. Vocês lembrem outra coisa, que teve momentos que foram pagos testemunhas para testemunhar contra os servos do Altíssimo de estar quebrando a lei, ou seja, pregando contra a lei. Agora, se a lei diz que apenas um sacerdote da tribo de Levi poderia receber, e se os apóstolos estivessem recebendo, que isso nunca ocorreu, estivessem recebendo ou pregando que eles poderiam receber, isso aí, eles não precisariam de testemunhas, não precisariam pagar a testemunha, porque teriam várias testemunhas verdadeiras. Fato é que eles nunca pregaram nem receberam esse tal do dízimo, tá? Aí aqui fala assim, ó, sobre isso aí, sobre o sacerdócio, sobre o sacrifício de expiação e sobre o dízimo também, que está incluso no assunto, né? Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então, gente, se a Bíblia está chamando algo de fraco e inútil, está dizendo para que eu continue a praticá-lo? É óbvio que não. Agora, a contribuição é devida se você julga que onde você está estão fazendo bom uso daquele valor, porque quem paga, se você está num lugar que prega o evangelho, não é o prefeito que paga a luz, não é o presidente que paga a água, entre outras coisas. Então, não sou contra a contribuição, não existe nenhum mandamento que proíba a contribuição dos irmãos, né? Agora, não existe nenhum mandamento que obrigue as pessoas a levar, porque na igreja apostólica ninguém nunca levou nada a templo nenhum. Aquilo que era depositado aos pés dos apóstolos era repartido com os irmãos. Não é isso que nós vemos hoje. Então temos que ter um bom senso, temos que analisar o que diz a Bíblia, né? Para que nós não estejamos defendendo um preceito, uma tradição, porque a mesma base bíblica que se tem para pregar esse dízimo que está aí, hoje, da forma que estão fazendo, é a mesma base bíblica que você tem para fazer um culto à Aparecida do Norte. A mesma coisa. Então, se você realmente está preso a uma tradição, não pode criticar os católicos ou outros que estão presos às suas, né? Fiquem com Deus, gente. Espero que esse vídeo acrescente algo ao vosso conhecimento.